Olá mães, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rosa, como vocês sabem, sou baby planner e idealizadora do Guia Bebê à Vista, idealizadora desse canal. Quero contar para vocês como foi a história da minha primeira gravidez. O Dia das Mães está chegando. E aí eu resolvi contar aqui para vocês a minha história de maternidade. Como foi a minha gravidez, como foi o meu pós-parto, parto, né? Enfim. Eu, na verdade, a cada final de temporada aqui do Bebê à Vista, eu vou trazer uma história de maternidade real. Vou trazer uma mãe, uma conhecida, para contar aqui pra gente sobre o que foi a expectativa de gerar o bebê e a realidade. Afinal de contas, o objetivo desse canal é a gente se acolher. É a gente trocar figurinhas, trocar experiências, parar de ouvir tantos julgamentos, ouvir com empatia a história de cada mãe, porque cada mãe é única. Ali, quando a gente está carregando o bebê durante os 9 meses, a gente cria tantos sonhos, tantas expectativas, tem tanta ansiedade, e você teve uma história até ali. Depois que o seu filho nasce, nasce uma mãe que está sempre com muita vontade de acertar. E é por isso que o canal está aqui, para a gente contar as nossas experiências e se de alguma forma puder te ajudar aí do outro lado, eu tô super feliz. Bom, então vamos lá. Minha gravidez foi planejada? Bom, minha gravidez foi planejada sim. Eu estava com um casamento marcado com uma nosso casamento foi fora do Brasil e a gente tinha combinado de que eu ia parar o anticoncepcional lá na viagem. Mas a bonita aqui resolveu antecipar os planos porque eu já tinha ido ao ginecologista e já estava tomando o ácido fólico. Meu casamento estava marcado para o dia 17 de fevereiro de 2015. E aí o meu último ciclo menstrual foi em novembro. E acreditem, eu engravidei no primeiro ciclo. De dezembro para janeiro a minha menstruação não veio e em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Então foi o maior fuzuê, a maior confusão, porque meu marido não sabia que eu tinha parado e eu não sabia que eu ia ficar grávida tão rápido. Gente, eu quero deixar aqui que não é uma coisa simples assim, não é com todo mundo que acontece. Eu mesmo parei o meu remédio achando que eu ia demorar mais ou menos uns 6 meses, né, ou até um ano, que é o esperado. Mas enfim, aconteceu e aí eu tive que correr contra o tempo porque eu ia viajar, ia ficar 15 dias fora do país e aí podia ser muito complicado, né? Então eu conversei com os meus médicos, perguntei tudo que eu precisava, tirei as minhas dúvidas e fui viajar. Aí vocês vão me perguntar, e aí, como foram, né, esses primeiros meses de gravidez? Meu primeiro e meu segundo trimestre de gravidez, gente, foi muito tranquilo, nem parecia que eu tava grávida. Eu lembro que eu trabalhei muito, eu não senti nenhum episódio de enjoo, eu não tive enjoo, eu não tive aquele sono que todo mundo fala, né, que tem. O que eu tive mesmo foi um pouco de azia, aquela queimação mesmo no estômago. E o que aconteceu foi que eu ganhei peso muito rápido, isso é verdade, eu comi bastante, eu não comia bem, na verdade, e depois lá no meu terceiro médico, o meu médico obstetra, ela me chamou a atenção e com 6 meses eu procurei uma nutricionista. Já foi tarde, hoje como baby planner eu me culpo muito por algumas atitudes, mas é aquela história, mãe de primeira viagem, mesmo que você tenha aí acesso à literatura, à companhia das tuas amigas que já tinham sido mães, da própria mãe, dos familiares, dos médicos, mas enfim, como eu falo, a gente tem muita vontade de acertar, mas muitas vezes não presta atenção em alguns detalhes. Gente, eu acabei ganhando muito peso e aí a minha gravidez no final deu uma complicada. O que aconteceu? Como eu estava retendo muito líquido, minha alimentação não estava tão regrada, a minha pressão começou a subir, minha pressão arterial. Então eu comecei a ficar em observação a partir da 31ª semana. Foi um pouquinho complicado porque eu lembro assim que eu ficava muito agoniada, sabe? Com a pressão alta, porque pressão é uma coisa que, tipo, pra grávida, 12/8 às vezes já é considerado alta, tá? Então você tem que fazer o acompanhamento aí com o seu médico. E eu lembro que foi isso, assim, foi um final de gravidez mais complicado, eu tive que parar de trabalhar antes do tempo, eu tive que ficar de repouso, eu organizei toda a minha alimentação. Eu lembro assim que eu fiquei bem murcha, sabe? Porque eu tava com tanta retenção de líquido e a hora que eu diminuí um pouco o sal da minha alimentação, eu lembro que eu fiquei bem murchinha. Aí fui fazendo os acompanhamentos, né? Tinha a minha médica à disposição, tinha clínica onde eu iria
ganhar a Isadora, que é a maternidade. E aí aconteceu que no período em que ela foi para as férias dela, a minha data prevista do parto era para final de agosto, início de setembro, foi então que ela saiu de férias e aconteceu tudo que vocês podiam imaginar. Então eu passei um pouco mal, eu fui ao hospital, eu fui recebida lá pelo pessoal dos plantonistas, né, que me acompanharam. Fui obrigada já a aplicar o corticoide para acelerar o pulmãozinho da Dora. Eu já sabia que ela era um bebezinho pequeno, então a gente estava sempre controlando a curva de crescimento dela. E aí a cada ultrassom a gente ficava apreensivo, né, para saber se ela estava no peso ideal ou não. Enfim, então com uma semana mais ou menos em casa, na 33ª semana, eu realmente comecei a me cuidar. E é aquilo, né? Você se sente bem, não entende porque tem que ficar quieta. Só que de um dia para o outro, eu fiquei muito preocupada assim com a minha situação, dessa oscilação de pressão, e eu acabei ligando para minha médica. E aí eu acabei descobrindo que ela estava voltando naquele dia pro hospital. Então, numa segunda-feira, no dia 27 de julho, de manhã, friozinho, eu fui até o hospital para conversar com ela, mas ela não pôde me atender porque ela estava lá no centro cirúrgico e a gente não conseguiu conversar. Mas ela pediu para que eu fizesse, então, uma consulta lá com o pessoal que estava de plantão e que fizesse ultrassom. E aí foi que eu fiz, né, todo esse atendimento. E aí eu lembro que eu fui fazer ultrassom, meu marido estava junto, ele colocou o gel na barriga, aquela coisa toda que a gente já está acostumada do ultrassom, e ele tirou o gel, limpou a minha barriga, e eles são muito calmos, né? São muito tranquilos. E a gente só queria saber se a Dora estava bem. E aí ele disse que sim, que a Dora estava ótima, mas que eu precisava interromper a gravidez. E aí foi um susto pra gente. Como assim interromper? Porque ela não tinha ganho peso de um tempo pro outro, esperado. Ela já estava abaixo da curva de crescimento e principalmente porque eu já estava sem líquido amniótico. Então foi uma consequência de coisas, né? O fato de eu ter tido a pressão alta, eu trabalhei bastante até os últimos dias ali antes de fazer repouso, enfim. E aconteceu de eu ter que interromper a gravidez naquele dia. Então foi uma correria só. Então vamos ao meu relato de parto. Vocês imaginam então a minha aflição, porque eu estava na 34ª semana de gestação. Lembrando que os bebês a termos são aqueles nascidos a partir da 37ª semana de gravidez. Então ela veio um pouco antes e veio com a expectativa de baixo peso. Graças a Deus a minha maternidade tinha UTI neonatal. E aí eu fui... Foi aquela coisa, né, gente? A gente não espera, não estava preparada. Tinha até chá de bebê para fazer, eu não fiz. Aquela coisa, né, mesmo, mas e agora? Como é que vai ser? Como foi uma interrupção de emergência para garantir que a vida da Isadora não corresse risco, eu fui fazer o parto cesariano. Na verdade, voltando um pouquinho, eu já tinha indicação cirúrgica, tá? Aí vão me perguntar, Ana, por que você tinha indicação cirúrgica? Eu tinha feito uma cirurgia de mioma uns 3 anos antes de engravidar. Então, ficou uma cicatriz lá no meu útero, porque o meu mioma era grande e ele era intramuscular. Todos os 3 médicos obstetras que eu visitei, eles comentaram que eu não teria condição de suportar as contrações. Gente, eu fui em 3 médicos. Fui o meu médico que me conhece há muitos anos, só que não era da minha cidade. Eu fui no médico aqui em Florianópolis, que ele era super parto humanizado, parto domiciliar, então ele era referência, ele é ainda referência desses partos mais naturais possíveis. E na minha terceira médica, que foi a última que eu escolhi, também me falou sobre o parto cesariano. Então eu já sabia que eu ia aguardar as dores do parto, né, os primeiros sinais de trabalho de parto, e iria fazer a cesárea. Aí a gente vai então para a cesárea de qualquer jeito, mas com muito mais medo. A gente não sabe o que vai acontecer. Tive o apoio valioso da minha família. Vocês imaginam, então dia 27 de julho era para nascer um mês depois. Então eu fui. Eu lembro que a equipe me recebeu com muito carinho, com muito amor. Fui atendida pela minha médica, graças a Deus, que isso para mim foi muito importante nesse momento tão delicado, tão cheio de dúvidas, com tantos medos. E eu lembro que aquela sala gelada, é rápido, você já entra, você já recebe a anestesia, você já não sente nada a partir da cintura para baixo. Eu lembro que o Marcelo ali ficou firme ali comigo, mas sabe,
me dando força e eu tirando força de onde eu não tinha. Porque é um turbilhão de sentimentos, né? O nascimento do seu bebê, você idealiza aquilo maravilhoso, vai ser perfeito. E não estava assim caminhando para isso. Mas eu tinha tanta fé em Deus de que tudo ia dar certo, que eu acho que é só isso mesmo que nos move, sabe? E aí você começa a entender a força de uma mãe, porque ali já vem aflorando que o que vai acontecer é um dos momentos mais lindos da sua vida e começa já aquele caminho cheio de dúvidas, de medos. E a Isadora nasceu rapidamente, deu uns 30 minutos, eu acho, total. Que a gente ficou alguns minutinhos, assim, poucos minutinhos, na verdade, juntas. Porque ela nasceu com 1,650 kg e ela já foi direto para a incubadora. As notas dela do Apgar foram excelentes, então ela não teve nenhuma complicação no parto. Ela tinha 2 circulares, mas tirando isso, ela nasceu com aquelas notas, né, Apgar. Até você, se você quiser saber um pouco mais, procura notas de Apgar, que são as notas dos primeiros minutos de vida do bebê. E eu lembro que foi 9,9 e a minha médica me deixou muito tranquila. Mas minha filha não ficou comigo, não amamentei do jeito que eu queria. Ela foi para UTI neonatal e eu fiquei ali naquele período de observação, que eu não podia falar muito, porque podia dar gases, aquela história toda de pós-operatório. Eu ganhei a Isadora às 5h45 da tarde e eu fui pro quarto pra saber o que ia acontecer, né? Me recuperei ali umas 3 da manhã, eu consegui descer na UTI neonatal. Fui lá conhecer aquele ambiente, que é aquele ambiente, né, gente? Cheio de bebês, com cada um a sua história, cada um a sua dificuldade. Eu fui direto lá no escrito RN de Ana Paula, tava lá a Dora, com abscessos, com aquela coisa toda que tem na UTI. E ali começou a nossa história de mãe, de filha, de maternidade, de surpresas, de medos. Foram difíceis dias lá na UTI, eu passei 22 dias lá com ela, mas sempre com muita certeza de que ela ia melhorar. E realmente a cada dia a gente foi superando os obstáculos. Ela pegou meu peito, depois de uns 2, 3 dias que a gente estava lá, porque tinha toda aquela situação de não pode perder muito peso, então não pode se esforçar muito. Ela dormia muito, gente, como ela dormia, ela era muito preguiçosa. E aí foram dias intensos. Nós ficamos por lá, eu aprendi muito com aquela turma toda da UTI neonatal, as enfermeiras, os médicos, a fonoaudióloga que foi lá, que me ensinou a amamentar. Enfim, foi incrível, foi muito bom essa parte, mas em contrapartida, a saída do hospital sem a Isadora, todos aqueles dias que eu ia lá, passava das 11 da manhã às 11 da noite, esse entra e sai da maternidade, de você ter que estar paramentada para entrar na UTI, as dificuldades de você não poder pegar o seu bebê a hora que você quer, às vezes você não pode entrar porque tem uma mãe que não pode ver ali um processo que está sendo feito com o filho dela. Enfim, foi bem complicado esses momentos, mas eu tinha que passar por isso, eu não podia reclamar, minha filha estava ali e eu tinha que ter fé de que tudo ia melhorar e ia passar. Chegando em casa, eu fiquei muito feliz, claro, estava aqui a minha casa, meu ambiente, estava tudo preparado para ela. E aí, o que eu tive de expectativa e que não se tornou uma realidade foi a continuação da amamentação. Lá na UTI, eu precisava extrair o leite para eles complementarem com o meu leite materno, quando eu não estava lá, no período da noite. E é natural, ela era prematura, era muito mais fácil ela tomar na mamadeira. Eu oferecia o peito sempre que eu estava lá, em todas as mamadas, e quando ela não conseguia amamentar muito, a gente complementava, teve uma fase que foi pela seringa, e teve outra fase também que foi já oferecido pela mamadeira. Bom, aí vocês imaginam, né? Cheguei em casa, quero amamentar, vai dar tudo certo. E isso não aconteceu. E foi muito frustrante pra mim, porque eu tinha muito leite, mas eu não conseguia amamentar porque ela simplesmente não queria, assim. Eu tava muito mais à vontade com a mamadeira, porque ela já estava recebendo lá na UTI. Pois bem, o que foi um ponto forte e importante nesse processo foi eu ter conversado com uma consultora de amamentação, uma santa, né, eu digo, uma querida, aqui de Florianópolis. Eu até quero trazer ela um dia aqui no canal pra gente conversar sobre isso. E ela olhou pra mim e ela disse assim: Ana, você já foi uma guerreira por passar por essa fase toda da UTI.
Você está disposta a fazer a relactação, colocar de novo uma seringa, usar uma sonda? Sabe, você está preparada para viver isso tudo? E ela foi muito verdadeira com a pergunta dela. E eu disse, não, eu realmente não estou disposta a fazer isso hoje, por tudo que eu estava vivendo, por tudo que eu já tinha passado, e eu acho que pela Dora também. Eu não conseguia mais ver a Isadora em sofrimento, sabe? Não em sofrimento, mas ficar cutucando, mexendo, isso tinha sido o tempo todo, né, nos últimos 20 dias, então eu só queria ficar em paz com ela. Queria ficar na minha casa, queria só criar a minha filha. E aí foi que a gente conversou sobre isso, continuei tirando o meu leite materno e oferecendo na mamadeira até 2 meses e meio. E eu fiquei muito feliz com isso. Logo depois eu acabei passando pro leite, né, ou de fórmula. Mas essas foram a minha experiência de maternidade, de gravidez. E o que eu tenho aqui para deixar para vocês como conselho? Eu sei que a gente recebe palpite de todos os lugares, mas eu hoje, como baby planner e como mãe, o que eu poderia ter mudado? A minha ida ao nutricionista durante a minha gravidez, e seria muito mais importante ter sido no início. Eu me sinto um pouco culpada, sim, por de repente não ter tido esses cuidados. O fato de eu ter decidido um hospital com maternidade foi muito bacana, foi importantíssimo, fez toda a diferença. E a gente não sabe o que acontece, você tem uma gravidez maravilhosa, mas chega ali no final da gravidez, dá uma complicação no parto, e a gente precisa desse centro especializado de reabilitação, então foi importante para mim estar perto de uma UTI neonatal e de referência aqui em Florianópolis. E eu acho que o que eu daria também de conselho é você ter uma consultora de amamentação assim que você ganha o seu bebê. E mesmo não sabendo quanto tempo eu ia ficar, eu lembro que eu recebi uma visita lá no hospital sobre a parte de amamentação, mas ela não foi completa, ela foi um pouco sucinta, assim, bem rápido. Sabe, eu sinto que as clínicas particulares incentivam mais a questão, desculpa, posso até falar uma besteira, mas pelo menos onde eu tava, parece que assim, dá uma mamadeira logo e dá tudo certo. Em contrapartida, eu já tenho conversado com mães que ganharam em hospitais públicos e eu acho que tem uma atenção maior, sabe, para a questão da amamentação, um incentivo maior. Enfim, eu acho que essas primeiras horas ali, nos primeiros dias que você tá com o seu bebê e que você idealiza fazer a amamentação funcionar e valer a pena, acho que é bem importante você ter muito conhecimento em relação a isso. Para não se frustrar, para fazer tudo direitinho desde o início e para não ter nenhuma frustração por não conseguir ou por não entender como é que faz a pega, enfim. Bom, a minha experiência foi essa, os meus conselhos são esses. Depois de tudo que eu passei e coisas durante a gravidez, fez com que eu tivesse motivação para escrever o Guia Bebê à Vista, que tá lá tudo descrito, relatado, sobre toda a minha experiência e o que eu digo como baby planner, né, as minhas recomendações, e que me motiva a levar esse projeto adiante. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. A minha equipe e eu estamos planejando muito conteúdo bacana, inclusive várias entrevistas com pessoas aí que vão só somar, vão só nos esclarecer as dúvidas sobre a preparação da gravidez, sobre parto, sobre pós-parto, que é o nosso maior objetivo. Quero desejar um feliz Dia das Mães, ou para as gestantes, né, que está aí nos assistindo. Você é única, você tem que se olhar e se sentir orgulhosa por ser essa pessoa guerreira que gera um filho, que cuida desse filho. E o meu lema é maternidade leve, o meu lema é seja uma mãe suficientemente boa. Não se culpa, não compare. Maternidade não tem fórmula, não tem manual, mas com profissionais certos, com conteúdo, com informação, a gente pode sim fazer com que a maternidade seja um pouco mais fácil. Eu vou deixar um beijo especial para minha filha Isadora e para minha mãe Ana Lúcia. Amo vocês profundamente. Feliz Dia das Mães!